uma resposta a Deus, e empreendi 40 dias de oração em busca de uma resposta. Quando cheguei ao último dia da campanha de oração, estava preocupado que não teria resposta. À noite orei e fui dormir. Senti uma dor aguda no peito que não conseguia respirar. E de repente fiquei surpreso por estar de pé e meu corpo deitado na cama. Uma luz apareceu sobre mim e minha alma foi levada. Percebi que estava em um lugar escuro. Aquela luz não me deixou e iluminou o lugar. Uma voz disse: esteja preparado para receber as revelações. Idolatria. O primeiro lugar que esta luz me levou, eu vi uma placa escrita: idolatria. Esse lugar de idólatras foi dividido em comportamentos específicos. O que me assustou foi que nenhuma alma estava adorando imagens católicas. Eles eram cristãos adoradores da igreja, e lá eu vi cristãos adorando seus pastores. E na outra divisão, vi os idólatras dos jogadores de futebol. Fui para o outro compartimento e vi uma bola de futebol gigante, e adoradores dos clubes de futebol. Vi adoradores de cantores, bandas, atores e estrelas. Vi adoradores de dinheiro, de objetos sagrados até chegar aos adoradores de imagens. Eu vi um pastor que está lá por adorar sua esposa. Vi uma mulher cristã que amou o marido a ponto de deixar o caminho de Jesus e viver para ele. Tudo o que você pode imaginar idolatrando, eles estavam todos lá. Saí deste lugar e vi dois pais cristãos, um homem e uma mulher que mostravam favoritismo entre seus filhos, e alimentavam ciúme. Eles tratavam um de seus filhos melhor do que o outro. Isso causou uma rebelião no coração da criança negligenciada, e o fez crescer com muito ódio. Fisiculturistas. Continuei seguindo a luz e fui para um lugar onde só havia homens musculosos. Esse é o lugar para fisiculturistas masculinos e femininos. Os demônios com facas abriram seus corpos e arrancaram seus músculos. Eu não sabia o significado dessa revelação. Uma voz me disse: eles foram criados à minha imagem, mas preferiram ter a imagem deformada de Satanás. Também vi lutadores do UFC no inferno, com fisiculturistas e esportistas. Cirurgias plásticas. Continuei andando e vi mulheres que colocavam silicones nos seios, nádegas, braços e rostos. Os demônios as chamavam de bonecas porque colocaram muitas substâncias plásticas em seus corpos. Os demônios viram que elas haviam injetado silicone em seus corpos. Os demônios disseram: esses silicones são nossos, e vamos tirá-los de seus corpos, nossas mulheres de plástico. Mulheres que fizeram lipoaspiração, redução de estômago, cirurgia plástica no rosto. Quando chegam ao inferno, os demônios os abrem e realizam cirurgias deformando todo o corpo. Uma voz disse: a cirurgia plástica ou qualquer procedimento estético no corpo deforma a imagem de Deus. Eles não aceitam como Ele os criou. Shampoo, cosméticos, perfume. Continuei andando no inferno. Eu vi shampoo e cremes para a pele no inferno. Quando a mulher aplica esses cremes no corpo, o perfume seduz os homens da terra. Quando o shampoo dura na cabeça, os produtos químicos penetram no cabelo e no cérebro causando mudanças mentais. Então eu vi uma mulher na igreja usar perfume. E de seu corpo saiu uma fumaça preta fumegante que entrou nas narinas das pessoas. Medite em Isaías 13:24. E será que, em lugar de cheiro suave, haverá fedor, e, por cinto, uma corda, e, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e, em lugar de veste larga, cilício, e queimadura, em lugar de formosura. E muitos homens foram seduzidos pelo cheiro. Eu vi o demônio da sedução com um copo na mão, e quando ele abriu o frasco, uma fragrância infernal saiu de dentro e entrou no meu nariz. Eu me apaixonei por aquele demônio. Fiquei hipnotizado por aquela fragrância que saiu em forma de fumaça preta. Mas logo a luz que estava perto de mim destruiu o efeito hipnótico. O inferno está cheio de perfumes de sedução. Depilação, saias curtas. Vi mulheres cristãs que depilavam as pernas e usavam saias curtas para mostrar sua sensualidade. Os demônios arrancaram a carne de suas pernas. Sobrancelhas. Eu vi uma garota que ergueu as sobrancelhas. Os demônios arrancaram seus olhos. Uma mulher que desenha as sobrancelhas muda sua aparência. E a voz me disse: ela mudou minha imagem nela. Homens efeminados. Vi homens cristãos erguerem as sobrancelhas e rasparem os seios e as pernas. Um demônio efeminado apareceu e disse: você fez minha vontade lá na terra. E atormentou este homem. Falsos professores.
fui ao lugar onde vi pastores que eram homens de Deus, mas eles se desviaram. Eles começaram a pregar a verdade e terminaram suas vidas pregando a mentira. Mudaram a doutrina para não perder membros. Eles obscureceram as visões bíblicas, claras do pecado, e estão no inferno. Eleições e políticos. A luz me levou a uma parte do inferno. Eu vi-o nas eletrônicas de escolha. As urnas estavam cheias de votos de um candidato. Todas as enquetes tinham suas fotos. Uma voz disse: todas as pesquisas são fraudadas, apenas aqueles que fazem pactos são os que ganham a eleição. Satanás já elegeu quem governará esta nação. Olhei para as pesquisas e vi a foto de George W. Bush. 2 anos depois do meu arrebatamento, ele foi eleito. Uma voz me disse: diga à igreja para não protestar contra os governadores. Por mais injustos que sejam, a rebelião vem de Satanás e é um pecado de feitiçaria. Diga à igreja para orar apenas pelos governadores. Não quero que meu servo seja político. O governo tira meus servos de mim e corrompe seus corações. Meus discípulos renunciaram ao mundo e não fazem parte do governo. A política é o engano de Satanás, onde ele controla todos os desígnios e leis. Recebi essa revelação e provei na Bíblia que não há doutrina no Novo Testamento que diga que o cristão pode ser um político. Jesus foi o primeiro a rejeitar o governo quando o povo começou a clamá-lo como rei. Os 12 discípulos também não se envolveram na política. O apóstolo Paulo, que pertencia ao partido político dos fariseus, também partiu para servir a Jesus. E muitos cristãos querem ser políticos baseados no Antigo Testamento, como a passagem de José e Daniel. Não aplique isso, pois isso o levará ao inferno. Divórcio. Eu vi o demônio do divórcio dentro do inferno. Lembrei-me da minha vida e da minha esposa. Nosso casamento estava se esgotando. E a igreja ainda nos oprimia dando conselhos contra nós. Um demônio tentou me atingir no inferno com uma lança. Mas a luz perto de mim impediu de se aproximar. A luz me tirou daquele lugar e me levou até as nuvens, onde pela primeira vez encontrei Jesus. Ele disse: meu servo, foi a minha voz que falou com você no inferno. Agora testemunhe ao mundo que você viu. Eu o ungi como meu pastor. Estabeleça sua vida de casado com sua esposa e faça a minha obra. Quando minha alma voltou ao corpo, minha esposa e eu ainda dormíamos em camas separadas. E quando dormíamos na mesma cama, estávamos distantes um do outro. Um demônio estava deitado no espaço da cama que fica no meio. Foi ele quem fez minha esposa parecer estranha. Esposa continua. Eu, como esposa dele, vi esse demônio perto de mim e do meu marido Aldo. Nossa casa estava cheia de mal-entendidos e conflitos, porque não estávamos nos dando bem. Eu vi um demônio preso no telhado da casa e outro no banheiro. O Espírito Santo tocou meu coração para pedir perdão ao meu marido e me reconciliar com ele. Dormindo nu. Mas isso não foi suficiente para manter os demônios longe de nossa casa. Eu dormia de bermuda e sutiã, e meu marido dormia de bermuda e estava sem camisa. Um demônio invadiu nosso quarto e nós dois tivemos pesadelos. Fomos obrigados a dormir bem vestidos e nunca mais o demônio apareceu. Se você dorme quase nu, não adianta orar, porque Deus é santo e se envergonha da nudez. Roupas escassas podem ser normais para você, mas para Deus é nudez. Eu e meu marido fizemos as pazes. Esse pecado me consumiu para ofendê-lo. Eu tive que esclarecer um mal-entendido e dizer a verdade sobre meu planejamento para o divórcio que ele não sabia. Nosso casamento ainda tinha as marcas da desconfiança do passado. Fiquei pensando em como seria a reação dele. Liguei para ele para conversar e confessei meus erros. Ele também confessou seus erros e me entendeu. Todo aquele peso deixou nossas costas e o alívio veio. Tenho minha cota de defeitos e vou melhorar como uma mulher sábia. Aprendi muito e não vou errar novamente. Essa experiência foi um aprendizado. Somos influenciados pelos valores culturais de uma sociedade pecaminosa. Fui influenciada pelos conselhos de mulheres que são violentas com seus maridos. Agora meu desafio é trazer influência de uma vida transformada por Deus. Sobrancelhas. Meu pastor me encorajou a raspar as sobrancelhas para agradar meu marido. Antes, eu gostava de raspar quase toda a sobrancelha e desenhar uma linha. Um dia eu estava orando a Deus.
O anjo de Deus veio ao meu quarto e me repreendeu. Eu culpei meu pastor que me induziu a fazer isso. O anjo disse que foi minha culpa, e eu sou responsável por minhas ações. Meu pastor não me obrigou e nem tirou a navalha da minha mão para tirar minhas sobrancelhas. O anjo disse: quando se trata de praticar o pecado, você age independentemente de qualquer um, mesmo que o pastor tenha dito que não é pecado. Saiba que o pastor não pode viver sua vida e não pode respirar por você. Ele não será seu advogado quando você estiver diante do trono branco no juízo final. Ele não pode suportar suas tristezas ou sentir suas tristezas quando você está sendo julgado. Jesus é dono da sua vida. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Roupa sexy. Antes dessa revelação, gostava de colocar um vestido justo e bem curto no corpo. O vestido era vermelho e sexy. Eu estava me preparando para ir ao culto da igreja. Um demônio parecia estar no mesmo vestido vermelho. Ele foi transfigurado em minha aparência e se tornou igual a mim. Ele disse: seu batom é muito bonito em seus lábios, a cor do seu vestido deixa você sedutora. É lindo, nunca tire a maquiagem, é ótimo. É sexy, e dentro desse vestido, há um espírito de sensualidade, meu amigo. Eu gritei e o demônio desapareceu. Meu marido correu até mim para ouvir o que ele ouviu. Contei a ele o que havia acontecido. Ele disse que já tinha me dito para desistir da vaidade, mas eu não tinha forças. Fomos à igreja, não tirei o vestido. E quando passei pela rua, todos os homens pararam e olharam para mim. Eles pareciam hipnotizados. Isso nunca tinha acontecido comigo. Foi a primeira vez que usei aquela roupa e parecia que lançava encantamento por onde passava. Senti o poder de uma rainha pela primeira vez. Quando cheguei em casa, mesmo com o coração partido, disse que desistiria do meu vestido. Meu marido me disse para queimá-lo, porque ele não queria que eu desse o mal aos outros. Quando joguei aquele vestido no fogo, vi um demônio saindo dele. É o espírito de sedução que possui qualquer mulher que use. Aquela sensação que eu sentia de uma mulher poderosa era a sensualidade. Quando consegui renunciar à vaidade, meu marido abriu seu próprio ministério por causa da mentalidade liberal de nosso pastor. Eu já estava recebendo revelações quando orava. Abandonei a vaidade, mas meu guarda-roupa estava cheio de todos os tipos de roupas mundanas. Jesus disse: vá para o seu guarda-roupa. Eu fui. Ele disse: tu, minha serva, disse que você está livre da vaidade e sensualidade. Eu respondi: Senhor, eu me visto bem, eu cubro minha vergonha. Jesus disse: todas as lembranças do passado estão em sua casa. Você ainda não esqueceu seu passado. Satanás traz o passado de volta à sua mente, alimenta seus desejos e você tropeça e cai. Você não esqueceu a velha criatura. Você ainda não se livrou dessas coisas. Não gosto disso. Você ainda tem roupas sensuais e biquínis em seu guarda-roupa. Brincos, batons, pulseiras, colares e mini-saias estão guardados lá. Você ainda está conectado com o mundo. Os demônios vão explorar sua fraqueza, pois você não abandonou o mundo completamente. O que não é bom, você ainda usa e guarda. Você ainda tem seu coração voltado para essas coisas. Eu julgarei seu coração. Minha palavra diz que as coisas velhas passarão, eis que tudo se fez novo. Você precisa renascer em uma nova criatura e se separar deste mundo. Santifique-se mais se quiser viver no céu. Mencionei o nome da irmã Dolores, que se vestia bem e usava vestidos largos parecendo uma muçulmana. Eu disse: Senhor, ela é uma grande serva de Deus. O Senhor disse: ela tem uma aparência serena, mas tem grande amargura no coração, e tem um ódio profundo pelo marido que a abandonou. Suas roupas encobrem a realidade dessa mulher, nem tudo que brilha é ouro. Fiquei assustada com esta revelação que Jesus me deu. Jesus me revelou vários nomes de indústrias de roupas satânicas, que fizeram um pacto com Satanás para vender para o mundo inteiro. As roupas foram consagradas ao diabo, e uma legião maligna entrou nessas roupas. As roupas tinham uma força maligna que convence qualquer um a comprar, e o sucesso da venda trouxe grande lucro para o proprietário. Essas roupas demonicamente consagradas hipnotizavam as pessoas para comprá-las. Meu vestido vermelho que queimei foi consagrado ao diabo.
Senhor Jesus me mostrou o dono da indústria cortando a mão e derramando seu sangue na hora da coloração do meu vestido. Meu marido e eu somos felizes juntos. Nosso casamento é como um jardim cultivado ao longo do tempo. Tudo o que fazíamos, comunicávamos